Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal nessa quarta-feira, 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Estamos celebrando ainda a alegria do ressuscitado. Aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Que júbilo para nós, que alegria para nós pertencermos a um Deus ressuscitado, que venceu a morte, que venceu o mal. Depois de celebrarmos a Semana Santa, o Tríduo Pascal na semana passada, com júbilo, com vibração, com alegria, com intensidade, nessa semana celebramos a oitava da Páscoa. E veja bem, Páscoa não é um tempo de deixar de rezar, porque tem gente que é assim, doa tudo na Semana Santa e no tempo da Páscoa não quer saber de rezar. Claro que na oitava da Páscoa nós não vamos jejuar, mas mantenha a sua vida de oração, sua intimidade com Deus, porque nós estamos numa guerra do ponto de vista espiritual e é a oração a nossa maior arma nessa guerra, nesse combate, tá certo? Olha, se você é nova aqui no canal, se inscreve agora aqui já no canal, ativa o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar, assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? E compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Ai, padre, eu fico com medo de ser invasivo, né? Filho, se você compartilhar lá, às vezes tem uma pessoa hoje vivendo uma situação difícil, pensando em fazer uma burrada, uma pessoa doente. Se uma pessoa for tocada, você já está abrindo as portas do céu para essa pessoa, está, como diz a palavra, apagando uma multidão de pecados, né? Quando a gente trabalha para a conversão de um pecador desencaminhado, a gente está em Deus conquistando isso. Ele apaga uma multidão dos nossos pecados, né? Diz a palavra. Enfim, vamos lá para o evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que falaram os profetas, tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, filho, filha, essa passagem, evangelho é linda, é grande, né, comprido, a passagem dos discípulos de Emaús. Interessante que o evangelho mesmo disse que eles, diante do sofrimento, diante do que eles viviam, eles estavam como que cegos e não conseguiam perceber a ação de Deus naquilo tudo, né? Depois, quando Jesus, ressuscitado ali, foi lhes explicar, Jesus disse, como vocês são lentos e fracos para entender, lentos para entender, né? Tudo que os profetas profetizaram. Muitas vezes, filho, filha, diante dos mistérios de Deus, diante das maravilhas de Deus, das graças de Deus, eu e você também estamos assim, lentos para compreender, como que cegos para a ação de Deus, para ver as maravilhas que Deus já está realizando em nosso favor, né? E o que é que vai nos cegando, nos deixando insensíveis à ação de Deus, à percepção do agir de Deus na história? Os nossos pecados. Quando você está no pecado ou tem pecados não confessados, isso faz com que você se torne cego para perceber a ação de Deus, né? Também o secularismo que vai entrando na igreja, as pessoas querem naturalizar o sobrenatural ou querem ideologizar a fé cristã, a piedade, né? Tudo é muito revolucionário, muito diálogo, muitas minorias, muito, sabe? Você vai ficando cego à ação de Deus, né? Por quê? Porque você está se deixando cegar por tanta coisa. As feridas do nosso passado nos cegam. O sofrimento, aqueles homens eles estavam cegos ali, né? Pelo sofrimento, né? Eles só viam a dor. Aí Jesus chegou e foi expandindo o campo de compreensão deles, fazendo-os enxergar além, mais longe, né? Isso é importantíssimo. Nós precisamos deixar Deus nos levar a enxergar mais longe, né? Enxergar além, para que nós percebamos a ação dele na história. E onde eles reconheceram que era Jesus? No partir do pão, que é um sinônimo ali, um símbolo da Eucaristia, né? A missa, o pão que é partido para nos alimentar, o corpo vivo de Deus ali, né? Sabe? É na Eucaristia, é frequentando os sacramentos que o nosso entendimento vai se abrindo, que a nossa visão vai se alargando, que nós vamos sendo libertos desse embotamento da mente que dizia Santo Tomás de Aquino, né? Na Suma Teológica, na Secunda Secundae, que nos impede de enxergar a Deus. E é tão bom quando a gente enxerga Deus. Eu confesso que eu só comecei a enxergar mesmo a ação de Deus depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo, filho, filha? Ah, se você não foi, filho amado, filha querida, você está perdendo, viu? Porque eu até ia à igreja. Minha mãe e meu pai me levavam até obrigado quando eu era criança, né? Mas não entrava, eu não entendia, a palavra não entrava na minha cabeça. Era um preceito cultural chato, sem vida. Mas quando eu fiz o meu primeiro encontro, a experiência de oração, né? E lá impuseram as mãos sobre mim e pediram o batismo no Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo. Gente do céu, os meus olhos se abriram, os meus ouvidos se abriram, eu comecei a ouvir Deus falando comigo, eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a ter sede da palavra, de conhecer Deus, amor à hóstia consagrada, vontade maior de rezar, um desejo de me entregar a Deus. São os frutos do batismo no Espírito Santo, é aquilo que está nos Atos dos Apóstolos. Jesus chegou num lugar e perguntou, né? Paulo chegou num lugar e perguntou para as pessoas ali, para os cristãos, vocês foram batizados no Espírito Santo? Não, nós só recebemos o batismo de João, que era o sacramento, né? O batismo sacramental é diferente, né? E esses homens responderam ali para Paulo, olha, para Paulo, nós nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo, o que é isso? Paulo, tudo bem, vocês já foram batizados no sacramento, o que vos faz cristãos, o que vos insere na vida da igreja, na vida de Cristo, o que vos faz serem sacerdotes, profetas e reis com Cristo, óbvio. Mas agora eu vou impor minhas mãos sobre vocês, São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, vou pedir o Espírito Santo e vocês vão ser batizados no Espírito Santo, no fogo de Deus. E aqueles homens foram e começaram a rezar em novas línguas. O batismo no Espírito Santo, gente, é uma graça para a igreja, é uma graça que a gente tem que almejar, porque ele abre os nossos olhos, ele faz com que a gente enxergue, entenda Deus, entenda a palavra de Deus. Às vezes você não entende a palavra de Deus, você até participa porque você recebeu da sua mãe, do seu pai, a fé cristã, católica, mas você não foi batizado no Espírito Santo, isso é essencial. O batismo no Espírito Santo te dá força para vencer o vício, o pecado, te dá mais amor por Deus, mais vontade de rezar, é muito importante. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, batiza agora no Teu Espírito Santo, com o Teu Espírito Santo, todos que nos acompanham.
que todos e cada um sejam agora batizados no Teu Espírito e tenham um encontro pessoal com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa semana, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não saia desse vídeo sem deixar aqui no comentário, nem que seja uma linha, o que você entendeu dessa palavra, desse evangelho, e responda aqui nos comentários a pergunta. Você já foi batizado no Espírito Santo? Se sim, como foi? Há quanto tempo faz? Quais são os frutos disso na sua vida? Muito importante, tá bom? Ótimo dia para você.